autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, daremos início à solenidade em comemoração aos 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Gostaria de convidar para compor a mesa as seguintes autoridades: a deputada estadual Élica Takimoto, o senhor Frederico, subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Cherril Berno, advogada da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, representante das instituições que compõem o Fórum da Alerj, o senhor José Francisco Teixeira, superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o senhor Marcos Brito, diretor-geral da Alerj, saúdo o senhor Thompson, em nome do presidente, aqui representando, o nosso presidente, que dessa feita não poderá estar presente. O nosso diretor já está se dirigindo aqui para ocupar a mesa. E, enquanto ele se dirige, eu gostaria de ler aqui um informe do nosso presidente, Rodrigo Bacelar. Cumprimento aos presentes, em especial os servidores que fazem do Fórum um exemplo para todos os outros estados. Desde o primeiro dia da nossa gestão à frente da Alerj, destacamos a necessidade do amplo diálogo, independente de posições políticas. E há 2 décadas, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico tem sido fundamental na elaboração de programas e aprovação de projetos de lei. Atualmente, com um trabalho bastante consolidado, tem voz ativa e se tornou uma parte fundamental quando pensamos no progresso do nosso Estado. Fica aqui o meu compromisso, em sintonia com toda a casa, de manter nosso fórum cada vez mais próximo dos segmentos e atento ao desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Assina o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Senhoras e senhores, os últimos 20 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foram atravessados por profundas mudanças, algumas naturais e esperadas, outras imprevisíveis. Desde 2003, esta Casa passou por 5 legislaturas, mais de 350 deputados legislaram nesse parlamento. O Estado do Rio de Janeiro teve 7 governadores e vivemos momentos diferentes, como o da pandemia do Covid-19. Esta Casa nunca deixou de ser um pilar essencial da democracia, dos avanços sociais, da busca de soluções, do diálogo e da inovação. Grande parte disso, nos últimos 20 anos, passou pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, hoje nos reunimos para celebrar um marco de grande significado: os 20 anos de existência do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra estar diante de todos vocês para refletir sobre as conquistas, os desafios e o compromisso contínuo com o progresso do nosso querido Estado. 2 décadas de dedicação, diálogo e ação afirmam o papel crucial deste fórum como um veículo de transformação positiva para a nossa sociedade. Desde o seu início, ele tem sido um espaço onde ideias e visões se encontram para criar um futuro melhor e mais próspero para todos os cidadãos fluminenses. O Fórum se tornou uma plataforma fundamental para a troca de conhecimentos, experiências e estratégias, unindo os setores públicos, privados e a sociedade civil em prol de um objetivo comum: o desenvolvimento sustentável e estratégico do nosso Estado. Olhando para trás, podemos destacar inúmeros momentos de impacto que foram moldados por meio das discussões e deliberações desse fórum. Projetos de infraestruturas que revolucionaram a mobilidade urbana, políticas públicas que fortaleceram a educação e a saúde, iniciativas de fomento à economia e ao empreendedorismo. Tudo isso teve origem nas reflexões e propostas aqui apresentadas. Cada debate realizado, cada ideia compartilhada, contribuiu para a construção de um Rio de Janeiro mais resiliente e preparado para os desafios do século XXI. Mas, como em qualquer jornada de sucesso, também enfrentamos adversidades e obstáculos. O caminho do desenvolvimento nunca é linear e sabemos que existem áreas em que ainda precisamos avançar. O Fórum sempre foi um espaço para confrontar essas questões. Só um minuto que faltou aqui. Desculpa, pessoal. O Fórum sempre foi um espaço para confrontar essas questões de frente, para discutir soluções inovadoras e para encorajar a colaboração entre os diversos atores envolvidos. As dificuldades que encontraremos servem como motivação para continuarmos trabalhando juntos, encontrando maneiras de superá-las e alcançar novos patamares de excelência. À medida que celebramos 20 anos de realização, é também o momento de renovar nosso compromisso com a visão que inspirou a criação deste fórum. O desenvolvimento estratégico não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo e dinâmico. Devemos permanecer vigilantes e flexíveis, adaptando-nos às mudanças do mundo ao nosso redor e garantindo
que nossas estratégias permaneçam relevantes e eficazes. Quero estender meus agradecimentos a todos que contribuíram para o sucesso do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aos membros cujo comprometimento e expertise moldaram nossa trajetória, aos parceiros cujo apoio inabalável sustentou nossos esforços, aos cidadãos cujas aspirações e necessidades nos motivaram a agir. Juntos somos os arquitetos do futuro do Rio de Janeiro. Que estes 20 anos de conquista sirvam como alicerce para os próximos capítulos dessa jornada. Que possamos continuar construindo o Rio de Janeiro mais justo, próspero e sustentável para gerações vindouras. Parabéns a todos por essa realização notável e que sigamos trabalhando um caminho de sucesso, inspiração e inovação nos anos que estão por vir. Muito obrigada. Antes de dar continuidade, gostaria de saudar o procurador da Assembleia Legislativa que prestigia esse evento, o nosso querido Dr. Robson. Muito obrigado por estar aqui, doutor. Registrar algumas presenças que é importante o registro. Senhor Sérgio Ricardo, assessor de turismo da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. A senhora Ana Cristina Venâncio, presidente da Instância de Governança Baixada Verde. O senhor Wallace Medeiros Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano da Prefeitura Municipal de Guaba Grande. O senhor Renato Xavier, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural da Prefeitura Municipal de Coatis. Rayane Luquez, subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Urbano da Prefeitura de Guaba Grande. Pedro Veilarde, superintendente, secretário de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vinícius Belchat-Noco, especialista em políticas públicas e gestão governamental, da CEPLAG. Paulo Kennedy, presidente executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, AERJ. Wagner dos Santos Rosa, vice-presidente da IGR Baixada Verde. Sérgio Carinei, jornalista, revista Comércio e Mercado. Ao decorrer da nossa solene aqui, a gente vai registrando mais algumas presenças. Convidamos para fazer uso da palavra o subsecretário do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua explanação. Obrigado, Jaju. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Bacelar, através do seu chefe de gabinete, Rafael Thompson. A segunda vice-presidente da mesa diretora e responsável pela condução dos trabalhos realizados no Fórum, a tia Ju, e aproveito para agradecer a oportunidade que me deu de ocupar a subdireção geral desse órgão. A deputada Élica Takimoto, ao nosso diretor-geral, Marco Brito, a senhora Cheryl Berno, que aqui está representando as 67 instituições que compõem o Fórum, e o senhor José Francisco Teixeira, e a todos os presentes. Hoje estamos comemorando os 20 anos da existência do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Fico muito feliz e honrado de estar à frente da direção desse órgão, que está sendo conduzido com excelência pela deputada Tia Ju. São 20 anos de história e muito trabalho, onde o Fórum tem mostrado fundamental para a promoção do diálogo e da colaboração entre diversos setores da sociedade, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento político, econômico e social da nossa região.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o Fórum Permanente da Alerj é um espaço democrático e inclusivo, que reúne representantes do governo, da sociedade civil, do setor empresarial, acadêmico e de diversos segmentos da população. A participação ativa de todos é essencial para a construção de um Estado mais justo e equitativo. É este ambiente plural que nos proporciona troca de ideias e experiências, permitindo a construção de soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelo Estado. Temas como agronegócio, cultura, turismo, esporte, sustentabilidade, educação, tecnologia, infraestrutura, logística, energia são abordados de maneira abrangente e aprofundada, possibilitando a formulação de políticas públicas mais eficientes e eficazes. Através dessa dinâmica, o Fórum se transforma em um portal de realidade e também uma importante ferramenta de empoderamento e inclusão, promovendo a representatividade e a participação democrática. Além disso, o Fórum da Alerj também desempenha um papel fundamental na promoção do investimento e desenvolvimento econômico. Através do diálogo entre o setor público e o setor empresarial, é possível atrair investimento e fomentar o empreendedorismo do Estado. Isso contribui para a geração de empregos, para o fortalecimento da economia local e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida da população. Nosso fórum representa um canal de diálogo e é fundamental que todos estejamos engajados em contribuir para a sua efetividade. Temos nas mãos uma ferramenta valiosa para a construção de uma política mais transparente, participativa e comprometida com o bem-estar coletivo. Através do diálogo e da colaboração, podemos encontrar soluções inovadoras e eficazes para os desafios que enfrentamos. Portanto, convido a todos a se engajarem nesse processo e participarem ativamente das discussões e contribuírem com ideias e propostas e que façamos valer a nossa voz. Obrigado a todos e que possamos construir um futuro brilhante para o Estado do Rio de Janeiro, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico. Obrigado. Convido a todos a assistirem o vídeo institucional dos 20 anos do Fórum da Alerj. Do pré-sal ao carnaval, há 20 anos que o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, jornalista Roberto Marinho, vem pensando e agindo pelo desenvolvimento do Rio. Criado em 2003, por meio da Resolução 225 de 2003, são 2 décadas atuando em conjunto com a sociedade civil organizada, instituições diversas e o poder público. Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio, ou só Fórum da Alerj. Essas são algumas das derivações desse extenso nome e que também é gigante no fazer e agir. Não foi fácil até aqui. Completar a maioridade exigiu muito esforço conjunto, inovação, mão na massa, encontros, reuniões, eventos, seminários, estudos e levantamento e busca por informações que ajudaram a embasar as decisões dos parlamentares na criação ou no aprimoramento das legislações do Estado do Rio. Difícil é explicar em uma frase o que o Fórum é e como ele faz. Vamos começar. Atualmente, 67 instituições, tanto do setor produtivo quanto universidades, fazem parte do Fórum. 67 instituições que estão distribuídas em 8 câmaras setoriais e um grupo de trabalho. Agronegócios, desenvolvimento sustentável, cultura, turismo e esportes, energia, formação profissional e educação tecnológica, gestão e políticas públicas, infraestrutura e logística, tecnologia e o GT do Celuarte. Ufa! Mas não para por aí.
O programa Rio em Foco, importante instrumento de comunicação e divulgação dos potenciais e desafios econômicos do Estado do Rio, há 15 anos faz parte da grade da programação de uma grande parceira, a TV Alerj. Conhecimento na tela. Esse aqui é um acervo do Fórum, onde os encontros, as reuniões, entrevistas, palestras e a participação de especialistas ficam disponíveis em uma playlist no canal do YouTube para quem quiser assistir. Fórum Capacita. Criado em 2019, o projeto aproveita a expertise das instituições para o aperfeiçoamento dos agentes públicos. Até agora, foram 9 edições e a participação de 365 gestores, gerando oportunidades, conhecimento e formação. Unidos contra o coronavírus. Em meio às ondas da pandemia da Covid-19, o Fórum realizou uma série de painéis virtuais para debater os impactos do coronavírus na economia e no planejamento do Estado. De acordo com a resolução que criou o Fórum, as atribuições são: manter a articulação das entidades em torno das ações internas ou externas desenvolvidas, organizar, coordenar e executar ações que atendam aos seus objetivos, deliberar sobre os casos omissos e planejar e organizar eventos. Bora para a prática? 2008, Marco Legal da Inovação. Aqui começam as discussões em torno da lei que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, atual Lei 9.809 de 2022. 2011, Carta de Serviços ao Cidadão, Lei 6.052 de 2011, que simplifica o atendimento ao público, ratifica a dispensa de reconhecimento e autenticação de documentos produzidos no Brasil. 2017, exclusão do setor de lácteos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, Lei 7.593 de 2017. 2018, Plano de Logística Sustentável. O Fórum passa a integrar a Comissão de Gestão Ambiental da Alerj, que tem como meta seguir as diretrizes do Marco Legal, Lei 8.231 de 2018, e que obriga o poder público estadual a implementar o PLS e adotar ações de racionalização e controle dos gastos públicos. 2019, Lei dos Negócios de Impacto. Um movimento que conquistou a aprovação e a sanção da Lei 8.571 de 2019, que institui a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto. 2020, implantação do 5G. A discussão começou nos encontros e reuniões das câmaras setoriais do Fórum e logo se estendeu aos tomadores de decisão, desencadeando a aprovação da Lei 9.151 de 2020, que institui o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel no Estado, tornando o Rio o estado pioneiro em todo o Brasil a ter uma legislação sobre a implantação do 5G. Ainda em 2020, foi aprovada a Lei 9.059 desse mesmo ano, que trata sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais do Estado, também fruto dos debates do Grupo de Trabalho do Seluarte. 2021, isenção de ICMS nas contas de energia elétrica do produtor rural fluminense. 2022, Plano Estadual de Fertilizantes, que teve sua construção iniciada pelo Fórum em parceria com as comissões de Tributação, Ciência e Tecnologia e de Agricultura da Alerj. Ao longo desses anos, as palavras-chave que garantiram a realização dessas e de tantas outras iniciativas são mobilização, imparcialidade e ação. Porque o Fórum não é um instrumento apenas das entidades que o compõem. É um espaço de produção e inovação para os 70 deputados da Casa, para os gestores públicos, para o setor produtivo, desde o produtor rural até o microempreendedor, e também da população fluminense, atravessando a Costa do Sol, passando pela Serra Verde Imperial, até as águas do Noroeste. Pela tradição popular,
Aos 20 anos, se comemora Bodas de Porcelana, o que significa resistência. Parabéns! Não só por essas 2 décadas, mas por todo o trabalho realizado nesse período e o tempo dedicado a cada pauta. O documentário completo estreia no dia 28 de agosto, às 10 da noite, na TV Alerj, canal 12 da NET, 10.2 digital e pelo YouTube da TV e do Fórum Permanente da Alerj. Parabéns a todos e todas. Temos que lembrar das mulheres também, né? Que fizeram essa construção ao longo dos anos. Parabéns ao Fórum como um todo. Gostaria de passar a palavra agora para a deputada Élica Takimoto, que está prestigiando aqui o nosso evento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Começar saudando Tia Ju e saudando Tia Ju, saúdo toda a mesa aqui, saudando a plateia. Queria dizer que eu sou deputada estadual, estou no meu primeiro mandato, estou presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia e estou extremamente orgulhosa de fazer parte, de estar frequentando a Alerj, que é a única Assembleia Estadual a possuir um fórum como um espaço de participação da sociedade civil e organizada e entidade do setor produtivo do Estado. O fórum, como foi falado pelo subdiretor-geral, Frederico, né, ele usou muito na fala dele a palavra diálogo, e a gente sabe o quanto que o diálogo é importante para a democracia, então a gente precisa mesmo saudar muito esse espaço. O fórum entendo como uma ferramenta fundamental e democrática em prol do desenvolvimento do Estado e como exemplo, né, de como a gente pode trabalhar na nossa democracia. Como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, assim que eu cheguei, assim que eu assumi, eu busquei saber o que tinha sido feito e sido discutido, né, em anos anteriores. E eu estou acompanhando a regulamentação da lei citada no vídeo, a Lei 9.809/2022. Estou acompanhando essa regulamentação da Lei do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, tendo a plena compreensão da importância desse fórum no desenvolvimento dessa lei. E aproveito para saudar todas as entidades e instituições que compõem o fórum, instituições de ensino e pesquisa, entidades da sociedade civil e organizada. Quero terminar dizendo que a Comissão da Ciência e Tecnologia está à disposição para todas as articulações que forem necessárias para fortalecer o fórum, que, como falei e repito, eu entendo como um instrumento valiosíssimo no desenvolvimento do nosso Estado. Vida longa ao Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do nosso Estado. Obrigada. Obrigada, deputada Élica. Antes de passar a palavra para o próximo da mesa, o componente da mesa, quero anunciar aqui mais algumas presenças. Sei que alonga um pouquinho o evento, mas é importante a gente fazer esses registros, porque isso valoriza a participação daqueles que aqui estão. Darcílio Junqueira, Federação de Convenção e... Bom, não estou conseguindo ler aqui direito. Visitores Bariotes. A Conventions Bureau, desculpa. Obrigada pela sua presença. O presidente é o senhor Alexandre Sampaio, não é isso? Às vezes tem que pedir ajuda aos universitários, porque as letras nem todas a gente consegue discernir. Nilri Novec Gonçalves de Faria, assessor de Relações Institucionais e Governamentais, Sindicato de Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro, também presente aqui conosco. A senhora Isabel Brito Toledo, presidente da SEMPERJ, obrigada por prestigiar, minha querida. O senhor Renato Mansur, vice-presidente da Sensconde Rio de Janeiro.
Senhora Maria Isabel Fontes, presidente da CEAERJ. Eunice Horácio, gerente de mobilidade urbana, CEMOV. Otto Guilherme, coordenador de curso superior da UVA, Universidade Veiga de Almeida. Tatiana Abranche, gerente jurídica empresarial da Firjan. Lícia Laura, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Marco Antônio Antunes, presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol. Maurício Saldanha, diretor-geral da Cefet, Rio de Janeiro. Carlos Augusto Alves, vice-presidente conselheiro do Rio Indústria. Alexandre Moraes, coordenador estadual da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. Dina Lourdes Fernandes Furtoso, membro efetivo da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A Desga, minha colega de Escola Superior de Guerra. Prazer ter você aqui, minha querida guerreira. Gustavo Coppola, superintendente da CAA. Presidente Andréa Nisquier. Viviane Fernandes, diretora da Associação Brasileira de Agências de Viagem, ABAN, Rio de Janeiro. Gustavo Robichex, diretor de Parcerias e Inovação da PUC, Rio de Janeiro. Diogo Coutinho, coordenador do Comércio Especial de Sustentabilidade, Conselho Regional de Administração, CRA, Rio de Janeiro. Delmo Morani, vice-presidente da ABE. Saúdo a todos e agradeço. Uma salva de palmas para todos os presentes. Registrar também que das 67 instituições que compõem o fórum, nós estamos aqui com a presença de 40 instituições prestigiando este evento. Passo a palavra agora ao superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o senhor José Francisco Teixeira, para fazer suas considerações de 5 minutos. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos aqui o convite, deputada Tia Ju, e é uma satisfação muito grande estarmos aqui representando o IBGE nessa cerimônia. Em nome da nossa superintendência, a Superintendência Estadual do IBGE no Rio de Janeiro, venho parabenizar o Fórum pelos seus 20 anos de existência. Desculpa. Então, em nome da nossa superintendência, venho parabenizar o Fórum da Alerj pelos seus 20 anos de existência, desejar também vida longa e que continue contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado por muitos anos. Integramos o Fórum Obrigada, senhor José Francisco Teixeira. Agora convido para fazer uso da palavra a advogada da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, senhora Cherril. Tá vendo? Me passaram
cada uma pronúncia. Sérgio Berno, como representante das 67 instituições que compõem o Fórum da Alerj. Vossa Excelência tem 10 minutos de fala. Se preferir para a tribuna ou falar daqui mesmo. Acho que posso falar daqui mesmo, né? Que vai demorar muito para eu chegar, vou perder tempo, já foram alguns minutos. Bom dia, deputada Tia Ju. Bom dia, Frederico Lima. Bom dia, Teixeira do IBGE. Bom dia, deputada. Bom dia, meu colega aqui, o Marcos. E, cumprimentando a mesa, cumprimento também todas as autoridades e as 67 instituições que compõem o fórum, e a todos e a todas que estão aqui hoje, nessa manhã, comemorando conosco esses 20 anos. O bom de falar, por último, é que muita coisa já foi dita, né? Então, metade aqui eu já posso jogar fora, então não vou nem usar os 10 minutos. É uma alegria, gente, muito grande estar aqui hoje, porque eu acompanho o fórum, não é de hoje, né? São muitos anos aí. A gente já passou aqui, como já se disse aqui, por muitas legislaturas, a gente já passou até uma pandemia na qual a gente teve aí as nossas reuniões online. Todos que estão aqui, de alguma forma, poderiam estar no meu lugar. Então, assim, por que eu fui escolhida, né, Priscila? Porque a Sérgio, talvez porque eu seja mulher, né, deputada, e seja muito bacana a gente ter uma mesa de igual para igual, de 3 a 3, em muitos eventos que a gente vai, que a gente não vê uma mulher na mesa, aqui estamos em 3. Isso já faz uma diferença e já mostra os caminhos aí que a gente tem que percorrer, que a gente percorreu para chegar até aqui. Mas não é só por isso. Talvez porque eu tenha feito direito, talvez porque eu ame tanto as leis, talvez porque eu brigue tanto para que a gente faça e participe de lei para leis cada vez melhores. E este fórum é isso. Esse fórum, nesse dia a dia, nesse caminhar que a gente chegou até aqui, foi isso. Foi a gente tentar trazer dados, a gente tentar trazer informações. Todos que estão aqui, de alguma forma, contribuíram para a melhoria dessas leis que a gente tem hoje. Nós temos hoje aqui 55 deputados e 15 deputadas, é isso, não é? São apenas 15 deputadas e 55 deputados, para uma população no Rio de Janeiro de mais de 16 milhões. Eu até achei assim, o IBGE vai falar antes de mim, então vai falar todos os dados, depois eu não vou nem precisar repetir. Mas somos mais de 16 milhões nesse estado. Para ser bem exata, 16.054.524 cidadãos e cidadãs fluminenses. É muita gente, né? Para pouca representatividade. Então, quanto mais esses deputados e essas deputadas estiverem assim, tão próximos como nós estamos hoje, como nós estamos aí com o fórum, melhor. Porque é mais informação, são mais dados. Porque é difícil, né, deputada? É difícil você chegar aqui e ter todos esses conhecimentos que nós temos aqui hoje. Cada um aqui na sua área, foram lidas aqui várias entidades. Então, eu não vou repetir, porque certamente vou esquecer de alguma. Mas são várias entidades com profissionais competentíssimos, né? As melhores universidades do Brasil nós temos no Rio de Janeiro. Nós temos o Cefet, nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos UF, nós temos várias entidades aqui, educacionais também, que compõem o fórum, e a educação, a gente sabe, é a base de tudo. Então, é muito importante esta troca, porque se eu sou da área do direito e a OAB que compõe também este fórum, outros são de outras áreas e nós vamos somando este conhecimento. A gente vai discutindo para levar essa informação de uma maneira melhor, para trazer já para os deputados e deputadas algo que eles possam trabalhar. A gente traz insumos, é isso que a gente tem feito ao longo destes 20 anos, tentado trazer informação de qualidade, informação técnica, porque ninguém é obrigado, se eleito, a saber de tudo, né? A gente precisa ter a abertura. Isto é importante. Então, já se disse aqui que foram 67 instituições, e essas instituições, elas brigam por temas importantes, como saúde, transporte, micro e pequena empresa, educação, por temas que são relevantes para todos. No mês que vem, foi dito aqui no vídeo que passou, a gente tem uma lei que vai completar 12 anos, que é a Lei 6052, que busca melhoria no atendimento público. São 588.382 servidores públicos no estado do Rio de Janeiro. E a gente precisava de uma lei
para que o contribuinte, para que o cidadão pudesse ser bem atendido. Então, eu tive a honra e o prazer de ajudar a encaminhar essa lei que foi acolhida pelos deputados e deputadas, e hoje, se a gente tem alguns princípios, alguns direitos, é porque lá atrás a gente trabalhou por isso. Não é fácil o caminho é árduo, é coisa de formiguinha, né, Priscila? É coisa de pegar aqui, de ligar lá, de pedir que vocês venham, que vocês participem. Em 2007, o Fórum discutia a carga tributária da micro e pequena empresa. E agora, de novo, a gente está tendo a oportunidade, gente, de mudar essa lei e de trazer efetivamente os direitos para as micro e pequenas empresas e para os MEIs, que são os que mais necessitam, né? Porque as grandes empresas têm a sua representatividade, mas as micro e pequenas, o que elas querem, só se realmente a gente puder trazer essas informações. A gente tem o Sebrae conosco, que nos ajuda nesse novo desafio, e a Tia Ju já está participando também dessa nova lei, e nós somos todos aqui protagonistas disso. A gente acompanhou, como foi dito aqui no vídeo, a lei de inovação. Poderia citar aqui inúmeras leis, mas hoje, vocês sabem mais ou menos quantas leis nós temos que cumprir e temos no estado do Rio de Janeiro? São 10.071 leis ordinárias e 210 complementares. Daí a gente vê o desafio que é o fórum e por que a gente precisa dessa multiplicidade, dessa diversidade na participação. Mas tem coisas pequenas também. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente conseguiu, Tia Ju, aumentar o prazo de validade de uma certidão. Porque nós tínhamos uma certidão que tinha uma validade e a outra que valia 180 dias. Com um simples ofício da LERJ para o governo do estado, a gente conseguiu essa mudança. Isso é muito bacana de você participar, de você ver efetivamente as coisas acontecendo e dando resultado. A gente vê vários mecanismos que a gente ainda busca, deputada, de participação, para aumentar ainda mais essa participação. Porque se aqui tem 67 instituições, poderíamos ter mais de 100. Porque temos instituições de muito valor. A Associação Comercial do Rio de Janeiro foi uma das primeiras associações de representatividade do Brasil, mas nós temos hoje centenas de instituições, e é importante sim, tipo o Legisla Aqui. Quem já teve a oportunidade de encaminhar diretamente um projeto de lei no Legisla Aqui? Tem coisa mais bacana que isso, Marcos? Mais democrática que isso? Mas a gente quer mais. A gente não está satisfeito, não, porque a gente quer um Estado melhor, porque a gente quer batalhar por isso, porque a gente vê, porque a gente anda nas ruas, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro ainda precisa de mais. Então, a gente ainda quer, a gente sabe que o Fórum já deixou muita marca, mas a gente ainda quer consulta pública, a gente ainda quer referendos. A gente quer uma participação ainda maior, porque a gente não é egoísta, a gente não está aqui pensando só na gente, a gente está aqui representando, né, várias instituições, a gente está aqui representando o Estado, a sociedade organizada do Estado do Rio de Janeiro. E para terminar, eu gostaria de lembrar Norberto Bobbio, que eu acho que é muito apropriado para uma casa do povo, da democracia. A nossa democracia, que é tão cara, que é tão rara, e que há pouco tempo a gente, né, ainda viu que bambeou, e a gente mostrou que a gente era forte, que a democracia tinha que prevalecer. Norberto Bobbio falava que o bom governo é aquele em que os governantes são bons porque governam respeitando as leis, ou aquele em que existem boas leis porque os governantes são sábios. A democracia, gente, é o governo das leis por excelência, não é o governo dos homens. E essas leis têm que ter essa representatividade, para que realmente elas tenham essa legitimidade. Então, o melhor governo, gente, é o governo das leis, como já diria Norberto Bobbio, no futuro da democracia, em defesa das regras do jogo. E para que as leis sejam boas, nós estamos aqui e pretendemos continuar, para que a gente faça desse Estado aí um Estado muito melhor, para que o Fórum, como foi dito aqui, tenha vida longa e que a gente possa melhorar ainda mais e trazer mais benefícios para toda a sociedade fluminense, para todos, para todas, principalmente para quem mais precisa, que é por eles que a gente, eu acho que está aqui hoje, sempre e ao longo desses 20 anos que já foram e pelos que virão. Muito obrigado a todos e a todas.
Um bom dia e bom trabalho. Obrigada, minha querida. Muito bem representada. Vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, que eu não tinha consultado ele antes, mas eu acho importante a saudação do nosso diretor-geral da Assembleia Legislativa aqui prestigiando e acompanhando os trabalhos do Fórum, já que é uma equipe nova, uma legislatura nova, o nosso procurador está aqui conosco, é uma honra, e também o nosso diretor. Então, eu vou conceder aqui a fala ao nosso diretor para fazer a saudação, até mesmo para que as instituições também conheçam e tenham acesso ao nosso diretor-geral. Excelentíssima senhora deputada estadual Tia Ju, vice-presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, saudando a senhora, uma mulher guerreira, lutadora, desprovida de preconceitos, incentivadora do debate, por isso estamos nessa sessão solene hoje. Eu saúdo todos os demais membros da mesa e estendo as boas-vindas, reitero as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes na ALERJ, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Peço licença aqui ao meu colega, meu amigo Rafael Thompson, que é chefe de gabinete do presidente, representa o presidente, mas para, em nome do presidente, dar as boas-vindas a você, o presidente também que é um deputado jovem, um deputado democrático, um deputado que surgiu nas fileiras dos debates sindicais, voltado para a discussão, voltado para o debate, voltado para o embate, mas de ideias, visando a gente chegar a um consenso. Eu quero que você se sinta bem à vontade nessa casa, nessa nova gestão, e dizer o seguinte, que o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ, ele é um lugar para discussão. Talvez ele seja a segunda maior representação da democracia dentro da ALERJ. Acho que a primeira é o plenário, né, em que a gente discute ali, os representantes do povo discutem as indicações legislativas, os projetos de lei, mas com certeza o Fórum Permanente é o segundo espaço em que a gente pode democraticamente discutir ideias inovadoras, ideias diferentes, ideias que vão se transformar em legislações mais modernas, mais compromissadas com a pauta que a gente hoje tem urgência, que é a sustentabilidade. A gente não pode mais, como sociedade, quer seja do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, viver como um vírus, em que a gente destrói para sobreviver. A gente precisa viver construindo de forma sustentável o nosso progresso, nosso desenvolvimento. Dentro do fórum, e é interessante, porque foi muito bem pensado, o fórum é um convite para discutir o Estado, E o site do fórum, todos já devem ter visto, aí é Quero Discutir Meu Estado.rj.gov.br. Esse é o maior convite que eu acho que hoje a gente, em nome da ALERJ, precisa fazer, não só os senhores que já estão aqui discutindo, mas toda a sociedade. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado com grandes problemas, mas eu costumo dizer que nós somos do tamanho dos nossos problemas. Grandes problemas exigem grandes homens, grandes mulheres, para que sejam formuladas grandes soluções. Certo? Só com grandes debates, grandes discussões, nós vamos conseguir isso. Quero aqui, em nome da diretoria-geral também, reafirmar um compromisso de sustentar, e aí eu peço licença para falar para o meu colega, o subdiretor-geral, o Fred, que estamos aqui para dar o suporte que o Fórum Permanente necessita, Fred, para consolidar, para tornar mais visível, mais pública as ações do Fórum Permanente, para as pessoas saibam as câmaras especiais com multidisciplinariedade especiais para determinados assuntos, têm discutido grandes questões e que a gente possa ter nos órgãos de estrutura administrativa da ALERJ esse suporte, tá? Reafirmar o nosso compromisso, que é o compromisso da Casa de manter esse auxílio, quer seja ele logístico, quer seja administrativo, que é fundamental para que as atividades possam se desenvolver. Então, eu queria só fazer essa saudação a todos que estão presentes, bem-vindos à ALERJ, bem-vindos ao Fórum Permanente, que seja um território de todos para todos, que possamos discutir aqui e concretizar grandes ideias que vão ser utilizadas depois
nos projetos de lei, pelos nossos gestores, para desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado a todos. Obrigada, diretor. Eu gostaria de fazer um convite a todos e todas que estão aqui, os representantes das instituições. Quando vocês chegaram, vocês receberam um envelope dos 20 anos do Fórum de Desenvolvimento. Eu gostaria que vocês abrissem, alguns eu já verifiquei que já abriu, outros eu acho que não. E também receber, em cima das suas bancadas, tem um canudinho. Quem receber, quem abriu aí já viu. Se vocês pudessem dar uma olhada. Eu queria dizer para todos os senhores e senhoras, daqui a pouco a gente vai tirar uma foto bonita com vocês ostentando. Esse diploma é um diploma de reconhecimento a cada instituição que compõe este Fórum de Desenvolvimento Econômico, que vem contribuindo e muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Esse diploma não foi um diploma simplesmente mandado fazer impresso, é o impresso sim, mas está aí o procurador da casa que construiu junto conosco, junto com o diretor, junto com o presidente Rodrigo Bacelar, bem colocado aqui pelo nosso diretor, que é um homem que veio do segmento onde o que preza maior na área sindical, meu pai também era sindicalista, é o debate, a discussão para a construção. E esse diploma, ele foi votado, foi deliberado, foi votado por unanimidade pelos 70 deputados e deputadas. A deputada Élica foi uma que votou favorável e foi alusiva aos 20 anos do Fórum Permanente. Então, é um diploma da casa em homenagem a todos vocês que compõem esse fórum. Foi instituído especialmente para as instituições e especialmente para este momento. Parabéns a todos vocês, muito obrigado por fazerem parte dessa história. Se vocês pudessem, aqueles que estão aí, quem não pôde estar, vai receber, a gente vai fazer a entrega, pudesse levantar para que os fotógrafos tirassem uma foto de vocês com os seus diplomas. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Depois, ao final, a gente vai fazer uma foto bem bonita aqui na frente também, com todos vocês, todas as instituições que receberam este diploma. Vocês encontrarão a legitimidade deste diploma no Diário Oficial desta casa. Está lá registrado. Parabéns. Gostaria de anunciar a presença do Gustavo Pessoa, presidente do Conselho Regional de Biologia da 2ª Região, RJ/Espírito Santo. O senhor Anselmo de Souza Pontes, conselheiro regional do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Sem muitas delongas, seguimos com a palestra Um Panorama do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro na década de 2010 a 2020, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que será apresentado pelo senhor José Francisco Teixeira e pelos técnicos Dione Oliveira, Mauro Andreazzi e João Ferraz Júnior e Gabriel Barros. Gostaria de antemão já agradecer ao IBGE pela rica palestra. O Instituto o nome IBGE já nos traz a riqueza de informações, não temos dúvida alguma disso. Então, de antemão, a gente já agradece muito a parceria do IBGE e esta palestra que será riquíssima para nós. Obrigado, deputada. Satisfação para nós também do IBGE participarmos do fórum e ter essa oportunidade aí, de estar mostrando o nosso trabalho. Queria apresentar só rapidamente os nossos palestrantes.
Johnny Oliveira, da nossa assessoria, Gabriel Barros, coordenador operacional do Censo, trabalha também na nossa assessoria, João Ferraz Júnior, coordenador estadual da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e o Mauro Andreazzi, coordenador estadual das pesquisas agropecuárias. Então, fizemos uma apresentação especialmente aqui para o Fórum, para o aniversário do Fórum, para os 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento da LERJ, um panorama do desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro na década 2010-2020. Vamos começar aqui a apresentação com a Dione, vai ser uma apresentação compartilhada, e a Dione vai começar falando sobre as contas regionais. Obrigado, Dione, fica à vontade. Obrigada, José Francisco. Bom dia a todos e todas. Parabéns ao Fórum, né? É uma satisfação estar aqui representando o IBGE, mais especificamente a nossa Superintendência Estadual, e uma saudação à mesa, presidida pela tia Ju. Começando já, né, a nossa apresentação, o panorama do desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro na década de 2010 a 2020, como o José Francisco disse, a gente vai dividir a nossa fala, não é um jogral, mas a gente vai compartilhar, tá, essa apresentação. Claro que a gente tem uma gama variada, uma gama muito grande de informações, né, que a gente pode dispor sobre o Rio de Janeiro, então aqui a gente teve que priorizar, né? Então a gente separou alguns conjuntos de informação para dar esse panorama do Rio de Janeiro. A gente escolheu começar pelo sistema de contas regionais do Brasil, as contas do Estado do Rio, que é um sistema que é coerente com o sistema de contas nacionais, que tem uma metodologia, usa uma metodologia do Sistema de Contas Nacionais da ONU, da Comissão de Estatística da ONU, é o arcabouço metodológico e teórico seguido pelos países todos. Isso permite uma comparação internacional entre os países, né, e também entre os estados, né. No nosso caso aqui, não são todos os países que têm contas regionais, mas o Brasil, que é um país de dimensão continental, super complexo, ainda bem que a gente tem contas regionais que possam caracterizar cada estado. Dentro do sistema de contas, a gente também tem, além da versão anual e trimestral das contas nacionais, tem também o PIB dos municípios, tá? Então, a gente vai se deter aqui nas contas regionais do Rio de Janeiro. Atualmente, a gente produz estimativas do PIB pela ótica da produção e da renda para cada unidade da federação. No PIB nacional, a gente produz o sistema de contas quase complexo, né, que parte da conta da produção e vai até a conta financeira. No caso das contas regionais, a gente conseguiu, como última inovação, calcular as contas do PIB pela ótica da renda, né? Então, atualmente, a gente calcula a conta de produção e a conta da renda, que são duas versões diferentes do PIB, né? E, como eu já disse, é uma metodologia padronizada pelo Sistema de Contas Nacionais da ONU, que tem sua última versão publicada em 2008. Então, a gente segue essa metodologia, a versão mais recente, que é 2008, e o Sistema de Contas Nacionais é realizado em parceria com os órgãos estaduais de produção de estatística, que são órgãos específicos, secretarias de planejamento e também a SUFRAMA. Depende da infraestrutura de cada estado, mas todos os estados participam da construção do projeto de contas regionais. O sistema é um sistema síntese, né? Então, incorpora informações de praticamente todo o sistema estatístico nacional, que é, em sua maior parte, produzido pelo IBGE. Então, a gente incorpora informações regionalizadas das pesquisas anuais por empresa, que são para indústria, para comércio, serviços, construção civil. A gente incorpora também os dados da PNAD contínua, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua, incorpora dados de preços, do Censo Agro, das pesquisas contínuas da agropecuária,
diversas outras pesquisas que a gente não vai citar aqui, né, mas está tudo contido na metodologia do Sistema de Contas Nacionais, publicado, disponível na internet, e também registros administrativos que são externos ao órgão, né? São dados que a gente não publica, mas a gente incorpora, que são produzidos pela administração pública, né? São agências reguladoras, dados de ministério. Então, a gente vai incorporando tudo isso para produzir um quebra-cabeça, que é o Sistema de Contas Nacionais e o Sistema de Contas Regionais. Tá? Então, a gente vai produzir informações variáveis, que são, basicamente, o PIB, que é que a maior parte das pessoas conhece, mas também valor da produção, consumo intermediário, valor adicionado por atividade econômica, as remunerações, os impostos sobre a produção, o excedente operacional bruto, que é uma proxy do lucro, e também o rendimento misto, que é aquele rendimento que a gente não consegue separar o que é do capital e o que é da família. É o rendimento do trabalhador por conta própria e dos empregadores informais, né? Então, a gente levanta isso também pela PNAD contínua e que o nosso colega João vai falar mais lá na frente. Tá? Então, só mais essa questão metodológica, que é importante para a gente se aproximar dos dados. A gente tem as duas óticas que a gente vai levantar nas contas regionais, da produção e da renda, mas o ponto de partida é o valor adicional do bruto, que é calculado pela diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário. Ou seja, é tudo que o país, que o Estado produziu, menos o que ele gastou para produzir intermediariamente. Então, esse conceito é o conceito do valor agregado bruto. É o que o Estado agregou em termos de valor, digamos assim, né? Em termos de produção. Então, a gente vai absorver esse valor adicionado, tanto pela ótica da produção, quanto pela ótica da renda. No caso da ótica da produção, é o valor adicionado bruto de todas as atividades, mais os impostos líquidos de subsídio, e no caso da ótica da renda, é a soma de todas as remunerações dos empregados, mais o rendimento misto e o excedente operacional bruto, mais os impostos líquidos de subsídios. Então, a gente tem esse detalhamento nas duas óticas. Estou brigando aqui com o passador, mas está indo. Então, o primeiro dado que a gente olha aqui é a participação das grandes regiões no PIB do Brasil. Para a gente ter uma ideia assim, do que é o Rio de Janeiro, a gente, né, olha todas as regiões, entre elas o Sudeste, né, que é a maior participação do PIB, onde se concentra a maior parte da produção do país, né? A gente verifica, entre 2010, uma queda de participação do Sudeste, mas, entretanto, ele segue sendo hegemônico no cenário nacional. Depois do Sudeste, a região Sul e a região Nordeste, seguida do Centro-Oeste e do Norte. Entre as unidades da Federação, o Rio de Janeiro segue em segundo lugar, né? Estava em 2010, segue em 2020. Ao longo da série, ele se mantém em segundo lugar. A gente só pegou dados foi até 2010, que é onde a gente tem publicado o sistema de contas regionais. Então, a informação mais recente que a gente tem é 2020. A gente observa nessa tabela que o ranking das unidades da Federação, quando a gente fala do PIB, ele se mantém inalterado para as três primeiras posições, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tem mudança de posição quando a gente olha o quarto colocado ali, que tem uma dança de cadeiras de Rio Grande do Sul e Paraná. E em sexto e sétimo lugar, Bahia e Santa Catarina. Também tem uma mudança de colocação. E em 10º lugar, Pernambuco perde participação para o Pará. Tá? Então, a gente tem que, nas três primeiras colocações, estão inalterados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, apesar do Sudeste perder participação, como a gente viu naquele gráfico anterior, né? Quando a gente vai olhar a série encadeada de volume do PIB, olhando Brasil, Sudeste e Rio de Janeiro, a gente observa que, ao longo de toda a série, o Rio de Janeiro
ele está abaixo da média nacional e, em boa parte da série, ele está abaixo do Sudeste, não é? Se a gente olhar aqui 2013 para 2014, teve um crescimento maior no Rio de Janeiro. Você vê essa curva aqui, está mais íngreme, né? O Rio de Janeiro é o cinza, Sudeste é o vermelhinho e a média Brasil azulzinho, né? Então, aqui teve um crescimento mais significativo do Rio de Janeiro, em comparação à média nacional e ao Sudeste. E a gente vê que, ao longo da série, em toda a série, todo esse crescimento aqui, ele é menor no Rio de Janeiro do que na média nacional, né? E nesse espaço de tempo aqui, é abaixo também da média do Sudeste, né? Então, assim, um dado super importante. Cada pontozinho desse aqui é uma variação acumulada com relação a 2010. O ano base é 2010. Então, o ponto de partida 2010, tudo aqui são variações acumuladas com relação a 2010. Então, tudo que é abaixo de 100 é variação acumulada, queda do PIB, tá? E são variações em quantidade, em volume, ou seja, despreza a variação de preços. Então, a gente observa assim, esse comportamento do Rio de Janeiro se compararmos com a média nacional e com o Sudeste. Aqui a gente tem a participação do valor agregado bruto com relação às atividades econômicas. Aí a gente observa que, no agregadão, dividindo a economia em 3 grandes grupos, serviços, indústria e agropecuária, a grande parte é gerada pelo setor de serviços, que é esse vermelhão aqui. Vermelhão. E menor participação do setor industrial. E a agropecuária, ela tem uma participação pequena, né, que não aparece aí nesse gráfico de grandes setores de atividade, e depois a gente vai vê-la detalhadamente. Então, olhando já esses grandes setores aí com lupa, a gente vê que dentro da agropecuária, que pesa menos de 1% no PIB do Rio de Janeiro, ela tem um comportamento crescente desse daqui, que é a produção florestal, pesca e aquicultura. A pecuária é esse daqui, e a agricultura tem maior participação. Apesar dela ter uma participação, o setor agropecuário tem uma participação menor. Aliás, justamente por isso, a gente achou importante olhar com lupa esse setor e detalhar, a partir das nossas pesquisas, os dados. Isso quem vai fazer para a gente é o Mauro Andreazzi, que está aqui, junto da gente. Obrigado, Dione. Bom dia a todos. Bom, como a Dione falou, né, o setor agropecuário é o de menor contribuição para o PIB fluminense, mas ele faz parte das contas, né? Então, o censo agropecuário também fornece os índices para a equipe de contas nacionais, mas o censo, por ser uma pesquisa muito cara, ela tem ido a campo a cada 10 anos, né? O nosso último censo agropecuário foi em 2017 e já tem previsão de termos um em 2027. Então, para essa lacuna, né, de 10 anos, tinha que ser assistida, acompanhada, já que o setor agropecuário é muito dinâmico. Então, a partir de 1974, foram criadas essas 10 pesquisas, né, para contribuir, né, a equipe de contas para acompanhar o valor da produção desses produtos. Essas cinco primeiras pesquisas aqui, o abate de animais, né, que entra bovinos, suínos e aves. A pesquisa do leite de bovinos, pesquisa do couro, a pesquisa de ovos e a pesquisa de estoque de grãos são consideradas pesquisas cadastrais, né, são feito um cadastro a partir do corte de cada pesquisa, e são conjunturais, né? Tem um retrato mensal desses produtos
ou semestral, no caso dos grãos. E essas pesquisas aqui embaixo, consideradas pesquisas estruturais, elas informam em nível municipal, né? A riqueza, tudo que é produzido dentro daquele município, dentro de cada um dos 92 municípios do estado. Então, são pesquisas contínuas, né? Não, todo ano elas vão a campo, então não tem aquela quebra que tem o censo, e ajuda a Contas, né, que é o nosso principal usuário interno dessas pesquisas. Então, a gente vai falar do ranking dos 5 principais produtos agropecuários do estado, né? Aqui a pesquisa trimestral do leite é uma pesquisa cadastral, então anualmente a gente revê o que tem de indústrias, né, de laticínios entrando em atividade naquele ano. Aí coletamos o volume de leite cru que aquele estabelecimento coleta, para a gente ter a ideia do volume da produção de leite. Então, o leite é o nosso principal produto no estado. Aqui, em termos de valor da produção, né, ele é disparado aí o maior volume de valor da produção, né, em segundo lugar ali os ovos, né, mas em termos absolutos, a principal atividade é a pecuária leiteira no estado. Um crescimento ali na última década, também em função do preço do leite, né? Em volume de produção, né, ele caiu no final da década, mas em termos de preço, ele passou de 61 centavos em 2000 para 1,80 em 2020, né? Aumentou mais de 200%. Esse é o preço pago ao produtor, né? Não é o preço que a gente vai lá no supermercado, que está o dobro disso, né? Hoje ele já está em torno de R$ 3,00 o litro, pago ao produtor. Aqui, o segundo principal produto é aqui é em termos de volume da produção, né? Não. Para mostrar, que eu não estou enxergando ali. Para mostrar a sazonalidade da oferta desse produto, como é um produto mensal, aqui nós temos uma média mensal da oferta desse produto mês a mês, partindo de janeiro a dezembro. Aqui a gente vê uma queda nos meses de inverno, né? Por que o leite cai no inverno? Que é justamente o período mais frio, né? E mais seco do ano. Então, é chamado de período da entre-safra, né? Quando a pastagem perde a qualidade, né? Então, o leite cai também, o volume da produção do leite cai. Então, é uma pesquisa que a gente consegue ver a sazonalidade da oferta desse produto, né? Aí, na primavera, começa os novos partos, né? Começa o nascimento dos bezerros, o volume da produção aumenta, né? Porque no início, logo após o parto, o volume da produção da vaca é maior e vai caindo ao longo do ano. Aqui, o segundo principal produto, né? O leite participa com 19%, a pecuária de corte, né, participa com 12,6% do agronegócio. Nas colunas, nós temos o número de animais abatidos ao ano, né? E na linha, o peso médio das carcaças. Então, o bovino, hoje em dia, né, abatido em torno de 225 quilos, né, ou 15 arroba, mas no passado, né, ele era abatido mais leve. Se abatia mais animais com menor peso. Também, a gente consegue ver qual é a oferta desse produto. Ao contrário do leite, como o pasto cai, para o animal não perder peso, então no inverno é abatido mais animais, né? Ao contrário do leite, como o animal vai perder peso com a pastagem ruim e tem que se manter a pastagem para a nova geração que vai chegar, então nos meses de inverno se concentra o abate do bovino. E no final de ano, né, por causa das festas de fim de ano. Bom, aqui o terceiro produto do estado, que é a avicultura, né, o abate de frangos. Na coluna, o número de animais abatidos e na linha, o peso médio das carcaças, né? O peso médio cresceu, hoje está em torno de 1,7 kg, né, o peso médio do frango abatido no estado.
Não tem muito aquela sazonalidade, porque é um produto que é à base de ração, né? As aves são em gaiola, então não tem esse negócio de inverno, então tem uma produção praticamente constante ao longo do ano. Outro produto aí, mas só fazer parte das pesquisas de abate, é o suíno, que vem crescendo nos últimos anos, né? Novas granjas de suínos surgindo no estado, então a oferta de suínos vem aumentando aí no final da década. Animais abatidos em torno de 80 quilos. Então, a gente viu que o principal produto é o leite, né? O segundo, a carne de bovino, o terceiro, a carne de frango, e o quarto e o quinto produto são da agricultura, né? Há séculos, o principal produto do estado era a cana-de-açúcar, que ficou aí há mais de 200 anos, era o principal produto da agricultura. E agora, na última década, o tomate, né, superou em volume, em valor da produção, né, a cana-de-açúcar, que seria essa aqui em verde, né? Aqui o percentual pelas outras culturas, percentual de participação, comparando com as outras culturas, e aqui em termos de valor da produção. Mas a cana ainda é a maior área ocupada da agricultura, né? Ainda é a cultura que ocupa a maior área agrícola do estado. Mas em termos de volume da produção, já perdeu aí para o tomate. Então, são o tomate aí participando com 9% do valor da produção bruta, né? E a cana com 8%. E agora a gente volta. Obrigada, Mauro. Agora a gente retoma a descrição do PIB por atividade econômica. A gente olhou com lupa a agropecuária, agora a gente retoma com a indústria. E a gente detalha na indústria as indústrias extrativas, indústria de transformação, eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos e descontaminação, que é o CIUP, Serviços Industriais de Utilidade Pública, e a construção civil, tá? É sabido que no Rio de Janeiro a gente tem um peso muito significativo da indústria extrativa, que sofre uma crise, né, que vocês veem aqui, que cai a participação, principalmente a partir de 2015, né, e depois até fica menor do que a indústria de transformação, né, e retoma o seu crescimento, sua participação a partir de 2018. Né? Então, assim, essa é a coisa mais visível, né, que chama mais atenção desse gráfico aqui, é o comportamento da indústria extrativa no Rio de Janeiro. Né? Para a gente caracterizar essa estrutura de atividades econômicas, a gente pode recorrer a outros dados do IBGE. Aqui a gente botou o comportamento dos custos médios, que vem do Sistema Nacional de Preços de Custos da Indústrias e Índices da Construção Civil, o SINAP, para mostrar que a gente pode usar outras informações do IBGE para analisar, ajudar na análise e a qualificação dos nossos dados. E a gente observa que os dados do custo médio por metro quadrado no Rio de Janeiro, ele é superior que a média nacional. Não é assim? Sudeste é o verdinho, azulzinho Brasil e o vermelhinho Rio de Janeiro. Né? Então, é um dado também importante para a gente analisar os dados da construção civil no nosso estado. Agora, chegando ao setor de serviços, é onde tem maior participação, que é esse grandão aqui, a administração pública. Né? A administração pública reúne defesa, educação, saúde pública, seguridade social e toda a estrutura da administração pública nos 3 níveis de governo que estão localizados no Rio de Janeiro. Tá? Então, é uma participação que cresce ao longo do tempo, vai de 18% para 20% em 2020. Aqui a gente tem 2010 e 2020. Chama atenção, em segundo lugar, o crescimento, né, das atividades imobiliárias.
Segue com participação igual o comércio, as atividades de comércio. E aqui, por exemplo, a gente tem atividades profissionais que também têm uma participação relevante no estado do Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, fechando o quadro das atividades econômicas, a gente tem a administração pública, que é muito relevante. Tem lá nas atividades industriais a indústria extrativa, que em 2020 estava pesando 10,9%, junto com as atividades imobiliárias, 10,9%, tá? E depois as atividades de comércio. Então, é esse o panorama estrutural do nosso estado, tá? E aqui, lembrando que, assim, a gente tem também uma avaliação que pode ser feita para qualificar os dados do comércio, assim, analisar o comportamento dos índices de preços. A gente calcula no nosso Sistema Nacional de Índice de Preço o INPC, que é o Índice Nacional, que levanta preços para uma cesta de famílias de menor rendimento, de 1 a 5 salários mínimos, e também do IPCA, que é o que a gente tem aqui, que calcula o índice de preço para uma cesta de até 40 salários mínimos, né? E é um índice que não tem muito descolamento, no caso do Rio de Janeiro, tirando esses anos aqui, né? 2012 e 2014, ele tem muita semelhança em comportamento com o dado de preço do Brasil. Então, em linhas gerais, o que a gente viu é que o estado do Rio de Janeiro, ele mantém a segunda colocação em termos do PIB nacional, apesar de ter uma diminuição de participação ao longo do tempo do Sudeste e também do Rio de Janeiro, ele mantém a segunda colocação. Então, o Rio de Janeiro é muito importante no cenário nacional. A economia do Rio de Janeiro tem um desempenho inferior à média do Brasil, em toda a série que a gente analisou, de 2010 a 2020. A economia do Estado tem maior participação da administração pública, seguida de extrativa e atividades imobiliárias, depois comércio. E na série analisada, ocorre uma queda de participação significativa da indústria extrativa, e a flutuação do PIB do Rio de Janeiro é muito sensível à flutuação da indústria extrativa, que é muito submetida, muito variável, tendo em vista os preços internacionais, tá? Agora, quando a gente olha pela ótica da renda, não sei se está muito visível aqui, a gente tem esse amarelo aqui de baixo, é a participação da remuneração dos empregados. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma participação que é, em 2020, 43%, remuneração dos empregados. Entre a participação dos empregados no cenário das unidades da federação e dos estados, Rio de Janeiro tem uma participação importante. Chama atenção aqui o percentual do norte, né, que tem a maior participação do excedente operacional bruto, por exemplo, né? E aqui a gente tem a participação. No outro gráfico, a gente viu a participação dos componentes da renda, né? É o que a gente chama de distribuição funcional da renda, né? Quanto que os empregados participaram no valor agregado bruto, quanto que o capital participou, quanto que se ganhou de lucro, de excedente, e quanto que o governo participou de impostos, né? No Rio de Janeiro, a maior participação é a da remuneração dos empregados, tá? Esse gráfico aqui, a gente está vendo uma ótica diferente. Quanto que o Sudeste absorveu de rendimento de empregados? Quanto que o Sudeste absorveu de rendimento de impostos, líquidos, subsídios? E quanto que absorveu de excedente, né? Então, 53% do rendimento dos empregados do Sudeste... o Sudeste representa 53% do rendimento dos empregados de todo o país. Essa é a lógica. O Rio de Janeiro representa 10% do rendimento dos empregados de todo o país. Então, aqui a gente vê que o Sudeste segue sendo também, na ótica da renda, a região mais importante do país, né? E o Rio de Janeiro, super importante também. Claro que São Paulo é essa máquina, né, que abocanha 31% da remuneração de empregados e 29% do excedente operacional bruto mais rendimento misto de todo o país. E o Rio de Janeiro tem esse comportamento aqui. Ele absorve 10%
gera 10% do rendimento de empregados do país inteiro. Então, é uma abordagem que permite ver também a importância do Rio de Janeiro na geração de renda e na produção da economia nacional. Tá? Então, isso aqui, resumidamente, isso que a gente falou, né, que em 2020, mais de 50% dos componentes da renda foram gerados no Sudeste. O Rio de Janeiro, sozinho, contribui com 10,3% do rendimento dos empregados. A remuneração dos empregados apresentou desempenho superior à média brasileira nacional. A média do rendimento dos empregados no Rio de Janeiro é maior que no país, né, que é 43%. E, com relação a 2010, a distribuição funcional da renda apontou uma ampliação relativa dessa remuneração dos empregados. Tá? Então, isso aqui é um panorama das contas pela ótica da renda, né, que permite ver quanto que se gerou de rendimento e quem que abocanhou esse rendimento. Se foi capital, se foi trabalho, se foi o governo. Tá? Então, são formas diferentes de a gente ver o desempenho da economia regional, tá? Pelo sistema de contas nacionais e regionais. Agora, eu vou passar a palavra para o meu colega João. Bom dia a todos. Eu vou comentar sobre a PNAD contínua, que é uma pesquisa que pega os indicadores sociais e econômicos da nossa sociedade. Eu trouxe os aspectos do Rio de Janeiro e comparando com o Brasil também. Dentro desses indicadores há inúmeros, mas eu trouxe os mais importantes, que são o desemprego, a desocupação, a renda, a informalidade também é um ponto importante. O desalento é aquela pessoa que desistiu de procurar emprego, e a escolaridade. E o desemprego, só para ter um alinhamento, ele é uma metodologia pela OIT, então não vem do IBGE. A gente segue essa metodologia para comparar com França, Estados Unidos, então todos esses países usam a mesma metodologia, que é uma pessoa acima de 14 anos que não tem emprego, mas está procurando essa ocupação. E aqui a gente tem esse cenário que começa em 2012. O que aconteceu? Em 2013, com os investimentos da Copa, das Olimpíadas, a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, quase o pleno emprego, chegando próximo de 5%. Mas após isso, com a crise e principalmente também com o preço do petróleo que influencia a nossa economia, teve uma queda grande no preço do petróleo. O desemprego do Rio de Janeiro supera a média do Estado, a média do Brasil. Ela chega a quase 15%, sobe um pouquinho disso em 2017 com a melhora da crise. Ela volta a cair em 2019, mas com a pandemia ela novamente sobe e chega a quase 20%. Depois da pandemia, a gente tem uma recuperação muito rápida no estado do Rio de Janeiro, em percentual até mais rápida do que a média do Brasil, mas ainda o nosso desemprego é acima do Brasil. E onde está esse desemprego? Esse desemprego não é uniforme. A gente tem na Baixada, principalmente, esse é o dado do primeiro trimestre de 2023, a gente tem a Baixada puxando muito esse desemprego, com 17,3% nessa área de Nova Iguaçu, São João do Meriti e de Caxias também. E ela vai caindo em outras áreas, e a menor taxa de desemprego que a gente tem é na capital, muito proveniente do investimento que tem aqui das diversas empresas. Ainda assim, a gente pode entender que existem pontos onde pode melhorar ou não nessas regiões. E outro fator também é a informalidade. Aquele empregado ou um empregador que está em alguma fragilidade, não tem carteira assinada ou não tem CNPJ. Historicamente, o Rio de Janeiro também é abaixo da média Brasil. A gente tem menos informalidade do que a média Brasil, mas ela vem aumentando e vem se aproximando em relação ao Brasil. Ela ainda está abaixo, mas hoje está em 37 ponto alguma coisa, que eu esqueci o número. Ainda está abaixo da média Brasil, vem caindo nos últimos anos, mas ela já foi bem melhor. A gente já teve uma situação de emprego que a gente tinha menos informais. Um outro aspecto que a PNAD contínua pega é a renda. Ela pega diversos dados, desde aposentadoria, aluguel, programas sociais, mas eu trouxe aqui só o aspecto da ocupação. Quanto de renda, em média, o trabalhador fluminense recebe. Então, a gente tem esse gráfico que é deflacionado, esse gráfico. Em 2012, a média era um pouquinho acima de R$ 2.800,
ela sobe novamente com esses investimentos da COP e das Olimpíadas, mas com a crise ela vem caindo. Em 2019 ela sobe novamente, na pandemia ela cai naturalmente, mas hoje a gente está no melhor momento de renda do trabalhador, em média. Hoje está acima de R$ 3.300, quase R$ 3.400 a média do trabalhador carioca. Isso representa o terceiro trabalhador que mais recebe no Brasil, ainda que seja uma média. O outro fator é o desalentado, que é aquela pessoa que poderia trabalhar, mas desistiu de trabalhar. E esse é um dado também positivo no estado do Rio de Janeiro. A gente, talvez por cultura, temos uma população que não desiste de procurar emprego. Então, a gente tem menos de 1% historicamente. Essas pessoas procuram emprego e, na média do Brasil, a média do Brasil é mais do que o dobro da nossa média. Então, diferente dos outros estados, inclusive do Brasil, o fluminense ele não desiste de procurar emprego. A nossa taxa de desalento é muito baixa, está abaixo de 2% hoje de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham porque desanimou, porque não chegou. Então, vocês veem que é bem abaixo da média Brasil. E o outro fator também que o Rio de Janeiro ele se destaca também em relação ao Brasil é sobre a escolaridade. Existem diversos dados sobre a escolaridade, mas eu peguei 2 específicos que eu queria trazer aqui. A questão de nível superior. Da população com mais de 14 anos, o Rio de Janeiro tem 33,5% dessas pessoas com ensino superior, que é mais do que o dobro dessa população quando a gente compara com o Brasil. Então, a gente tem uma população com bastante gente com ensino superior, que às vezes não está sendo aproveitada essa demanda, principalmente porque o nosso desemprego está alto. Mas ainda assim é um ponto positivo que a nossa população tenha uma escolaridade bem alta. E outro terceiro ponto também que é o analfabetismo. Historicamente, são pouquíssimas pessoas que analfabetas no Rio de Janeiro, estava com 2,5, chegou a cair 1,9, mas se vocês repararem em relação à média Brasil, é menos da metade da média Brasil, então a nossa população é bastante escolarizada. Isso beneficia os futuros investimentos quando essa população for absorvida. Então agora eu vou passar para o Gabriel para falar sobre o censo. Bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Sua Excelência, deputada Tia Ju, deputada Takimoto e todo o Fórum da Alerj pelo convite. Para mim é muito especial, porque eu participei também da criação, da entrada do IBGE no Fórum em 2017, na outra legislatura, e estamos sempre participando, né, do Fórum. Fizemos IBGE, Fórum Capacita, treinamento de Sidra. É sempre um prazer para o IBGE estar aqui, inclusive numa posição de destaque, sendo convidado. Fico muito feliz por isso. Vou falar para vocês do censo, mas antes eu queria falar, agradecer aos meus amigos pelas apresentações, e nós não falamos de censo até agora, para vocês verem como que o IBGE não é só censo. No censo a gente ganha muito destaque, mas nós falamos de contas regionais, de pesquisas agropecuárias, da PNAD, e só agora nós vamos falar do censo. Então, como que a gente precisa também do apoio de vocês, não só no tempo do censo, a gente recebe muito apoio das prefeituras, das instituições parceiras, mas é importante divulgar a importância do censo junto aos seus pares, para que nós tenhamos mais facilidade na operação. Muita gente diz que o censo é a maior operação logística que um país pode realizar em tempos de paz, né? Equiparando-se talvez às eleições. Só que nós temos uma diferença para as eleições. Nas eleições, o cidadão vai até o posto para votar, e no censo nós vamos até o cidadão. E mesmo assim ainda recebemos, alguns cidadãos ainda nos recebem com dificuldade, um serviço que é muito barato, na verdade, o censo. Se você fizer um cálculo, o censo sai por menos de R$15, cerca de R$15 por pessoa, que é considerado muito barato em termos mundiais. E mesmo assim, ainda enfrentamos algumas dificuldades. Por isso, é muito importante o apoio de todos,
disseminação dessa importância perante a sociedade. Eu vou falar para vocês da tecnologia do censo, um pouquinho da importância da tecnologia, até o IBGE é pioneiro assim, em questões tecnológicas. Um dos primeiros computadores do Brasil foi adquirido pelo IBGE no início da década de 60, e em 2010 o IBGE também se orgulha muito de ter sido reconhecido internacionalmente como ter realizado o primeiro censo 100% digital. E hoje nós participamos de diversas rodadas da ONU, de apoio a outros países africanos e outros países que compartilham conosco da nossa tecnologia. Nós somos parceiros nesse sentido, junto com a ONU. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que tivemos de novidades tecnológicas nessa operação. E ainda para fechar sobre a importância do censo, eu gostaria de fazer uma citação de 3 aspectos que há um historiador que eu gosto muito, que recomendo a leitura também, que é o Benedict Anderson, historiador já falecido, que ele fala da importância de 3 aspectos, 3 pilares na formação do Estado Nacional, que é o mapa, que o IBGE representa o país no seu mapa, no seu território. O Brasil é conhecido, né, pela sua grandeza territorial. O museu, que é a história desse Estado, dessa nação, e aí acho até emblemático que nós estamos nesse prédio aqui repleto de história e da Alerj. E, por último, o censo. Quer dizer, os 3 pilares do Estado Nacional são o censo, o mapa e o museu. E o censo é responsável justamente por identificar a população, né? O país precisa se conhecer. E, nesse sentido, o IBGE é fundamental na identidade do Estado Nacional e no seu fortalecimento e também na geração de dados para políticas públicas, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou um dado do IBGE em algum momento, né? E, nesse sentido, a gente contribui, até por isso talvez estejamos aqui apresentando, porque é a base, né? A base da formulação de políticas públicas, e os senhores de diversos setores utilizam e vão utilizar também os dados do IBGE. Por fim, vou falar rapidamente sobre a tecnologia utilizada na coleta, e após eu vou passar para o nosso superintendente falar sobre os resultados do censo. Então, nós tivemos 3 opções de coleta nesse censo. Tivemos a coleta por internet, que não é uma novidade exatamente. Em 2010 já tivemos a opção de coletar pela internet, apesar de que a adesão não é muito alta ainda. É um dos desafios para a próxima década, trabalhar para a resposta pela internet ser mais alta. Mas tivemos pela primeira vez a entrevista por telefone, que apesar de parecer estranho, mas não era utilizado, e agora foi mais uma opção que a gente ofereceu, inclusive com o Disque Censo, que as pessoas podiam ligar para o IBGE e dizer que não tinham sido recenseados. O uso do dispositivo móvel de coleta, que é o nosso DMC, aquele aparelhinho, em 100% das entrevistas presenciais, mas agora com uma novidade, que foi a transmissão dos dados diretamente do DMC para o Banco Central do IBGE. O que acontece? Em 2010, o recenseador, e nós tivemos cerca de 14 mil recenseadores no estado do Rio, só para vocês terem ideia da dimensão, né? São 287 postos de coleta, estruturas temporárias que nós montamos de forma muito rápida para contratar, treinar e colocar esses recenseadores em campo. 14 mil e mais 2 mil supervisores. E em 2010, um pouco mais, em 2010 tivemos mais recenseadores. Esse censo nós tivemos uma dificuldade de contratar todo o contingente. Eles tinham que ir até o posto de coleta para fazer a transmissão dos dados. E nesse censo isso não foi mais necessário. Eles podiam fazer a transmissão dos dados diretamente de qualquer rede Wi-Fi, e por meio dos chips também que nós contratamos. Quase todos os dispositivos móveis tinham um chip 3G que podia fazer a comunicação de qualquer lugar que tivesse algum sinal de internet. Portanto, só para vocês terem ideia dessa dimensão da operação, né? E a transmissão agora direta para os dados para o servidor central. Além disso, uma nova tecnologia que possibilitou muito a garantia da cobertura da coleta e a qualidade da operação foi a possibilidade de enxergar os trajetos dos recenseadores e dos supervisores. Quer dizer, nós praticamente em tempo real, porque necessitava da transmissão dos dados, mas quase todo dia,
nós tínhamos acesso à movimentação de recenseadores em campo. Então, pela sobreposição desses dados de trajeto com os dados da coleta, nós pudemos aferir a qualidade dessa cobertura. Cobertura é garantir que todos foram recenseados, né, e todos os domicílios foram listados. Além disso, para garantir essa cobertura, as coordenadas dos endereços urbanos foram coletadas pela primeira vez. Quer dizer, em 2017, no Censo Agropecuário, nós já tivemos a captura de coordenadas, mas pela primeira vez nós capturamos coordenadas em todos os endereços do Brasil. Isso é um dado muito interessante que vocês devem ter acesso, acredito que no ano que vem. Porém sensível, porque o microdado, ele sempre tem, nós temos sempre que observar se vamos estar identificando alguém na divulgação desse dado, né? Então, o dado da coordenada ele é sensível por conta disso. Portanto, ele não deve vir associado com outros dados, para não permitir a identificação das pessoas. Porém, nós teremos, ao menos, a visão de toda a população. Essas são as coordenadas dos domicílios, né? Então, cada pontinho amarelo aqui foi um domicílio que foi listado. Uma entrevista que pode ter X famílias, mais de uma pessoa ou mais em cada casa. E essa foi uma das ferramentas que nós utilizamos para aferir essa qualidade da coleta, que foi o PGI, a Plataforma Geográfica Interativa, que nos permitiu cruzar dados do IBGE coletados com de outras instituições. Então, por exemplo, se os municípios tivessem uma base cadastral georreferenciada, digamos, de IPTU, nós poderíamos agregar na nossa plataforma e, assim, garantir que todo foi coberto. Nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo da ANEEL, que compartilhou conosco os dados de distribuição de energia. Então, no caso aqui, cada pontinho vermelho era um relógio de luz de uma casa ou mais, né? Porque a ANEEL um ponto desse pode representar mais de um domicílio. E a partir da sobreposição dos dados, nós podemos identificar a total cobertura do território em sentido bidimensional, né? Horizontal. Porque ainda temos para a próxima década melhorar na cobertura vertical, para poder garantir que todos os apartamentos de um prédio, por exemplo, foram listados. Então aqui, só para vocês terem uma ideia dos dados que vocês terão disponíveis em algum momento, a cobertura aqui... Esse município é qual aqui? Aqui é Vicente Carvalho, né, o Morro do Juramento aqui. Então vocês podem ver como que o IBGE foi até o alto das comunidades e como que esses dados vão ser representativos da nossa população. Aqui é Nova Iguaçu, aqui é Nova Iguaçu, né, tem o aeroporto de Nova Iguaçu aqui. Então, só para vocês terem noção da precisão, né, a qualidade da precisão dessas coordenadas. Aqui, como eu disse, os trajetos, né, você pode ver no azul é o trajeto do recenseador, o roxinho é o trajeto do supervisor. Então, até isso, nós tivemos como conferir se ele realmente foi a todos os domicílios, né? E aqui no setor rural, né, e é interessante que o setor rural é mais fácil, né, porque as casas são mais espaçadas, então é até mais fácil a gente ver. Se tem uma casa aqui que a gente identificou pela imagem de satélite, a gente pode saber se ele foi até lá ou não, né? E aqui é um exemplo das coordenadas dos questionários. Isso também é muito importante para a gente que gerencia a coleta, ver a coordenada do endereço, ele precisa tirar na hora, mas a do questionário ela é automática. Então isso ajuda muito a captar possíveis fraudes, porque, por exemplo, pode ter uma série de coordenadas fora do setor a qual o recenseador foi designado para trabalhar. Então é uma ferramenta que não existia em 2010 e que para a gente que gerencia a coleta, que coordena, foi essencial. Pessoal, eu agradeço a todos. Eu vou passar agora a palavra ao Superintendente Estadual do Rio de Janeiro, José Francisco, para falar sobre os primeiros resultados do Censo Demográfico. Agradeço. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado aos demais. Aproveitar só um gancho rapidinho no que o Gabriel falou sobre a nossa tecnologia, né? Com certeza nós usamos essa tecnologia a nosso favor. Essa parte da plataforma geográfica interativa foi fundamental para a gente poder trazer a melhor cobertura possível para o nosso território, né? O censo, qual é a prioridade número 1? É a melhor cobertura. Então, essa plataforma nos ajudou sensivelmente
sensivelmente nesse trabalho e a gente teve tempo para fazer isso. O censo durou 10 meses, então a gente teve tempo para se dedicar e com o apoio dessa ferramenta, com certeza, hoje a gente tem a tranquilidade de falar aqui para vocês que fizemos uma boa cobertura no território e que nossa cobertura tem boa qualidade, ok? Então, falar um pouco aqui sobre do que o IBGE divulgou até o momento, né? Não foi muita coisa, e nós encerramos a coleta em 28/5, depois de 10 meses, e no dia 28/6 conseguimos divulgar aí os primeiros resultados de população e domicílios, né? O Brasil ficando aí com 203.062.512 pessoas, né? Teve um aumento em relação a 2010 de 6,45%. A região Sudeste também cresceu, um aumento de 5,58%. E o Rio de Janeiro também teve um crescimento pequeno, né? De 65 mil pessoas, aproximadamente, 0,4%. Com certeza um crescimento pequeno. Se a gente for ver em termos de Brasil, a gente ficou em penúltimo lugar, em comparação a 2010. Nosso crescimento só foi maior que o do estado de Alagoas. Pode passar, por favor. Então, aqui é um quadro importante, com indicadores de coleta de suma importância, que o que diz aqui é um comparativo 2010-2022, né, em termos de unidades visitadas, que são todos os domicílios, todos os estabelecimentos, tudo que nós encontramos, né, a gente teve um acréscimo de 25% de um censo para o outro. Em termos de domicílios ocupados, o nome já diz, né, aquele domicílio onde tem gente morando, certo? Nós tivemos um aumento também de 17,2%, de 5.250.000 para 6.150.000, um aumento de 900 mil domicílios ocupados, certo? E em termos de domicílios vagos, e o O quer dizer uso ocasional, aquele domicílio de veraneio que a pessoa utiliza ocasionalmente, nós também aumentamos bem, né? Tivemos um aumento de 72%, 72,5% quase, nesse indicador. E temos também a não resposta, né? O que é a não resposta? São aqueles domicílios fechados, aquele domicílio que a gente não conseguiu, que mora a gente, mas a gente não conseguiu fazer o contato direto com o morador. E também aquelas recusas, né? Que a pessoa não quis, apesar de todos os recursos que nós colocamos aí, né? 137, internet, tudo, a gente teve um índice de recusa alto, né? Digamos assim, na faixa... Então, a nossa não resposta no Estado ficou abaixo dos 5%, na faixa de 4,5%, tolerável, né? No caso da estatística. E em termos de população, já falamos ali, 16.054.000, um crescimento pequeno. E em termos de média de morador, houve uma diminuição, né? Quase 15%. Em 2010, a gente tinha uma média de morador de 3,04 pessoas por domicílio, e essa média caiu para 2,6, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos um número de domicílios ocupados maior, mas uma média de morador também que caiu bastante e uma população que aumentou pouco durante de 2010 para cá. Então, aqui é o gráfico, né, desse quadro, as unidades visitadas, os domicílios ocupados, os vagos e os ocasionais, né? O rosa é o 22 e o azul 2010. A não resposta e a população. Então, aqui nós fizemos também aqui a população por mesorregiões geográficas, né? A gente pode ver a região metropolitana, a área metropolitana, que comporta o maior número da população, aproximadamente 75% da população está naquela área ali em branco, né? Essa área houve um decréscimo de 1,65 em relação a 2010. Ao censo foi uma área que diminuiu população, ao contrário das demais, né? Tivemos aumento no noroeste fluminense, que é aquela área lá de cima,
dessa área aí de cima, né, que pega ali os municípios de Itaperuna, Pado, arredores. Tivemos o crescimento também de 8,39, isso tudo em relação ao censo 2010, tá? Na área do Norte Fluminense, Campos, Macaé, municípios adjacentes. O Centro Fluminense também, que é Friburgo, aquela parte de Três Rios, Cordeiro, Cantagalo, também houve um crescimento de 2,63. E o maior crescimento foi nas baixadas litorâneas, que pega de Saquarema, vai até Rio das Ostras e encosta ali em Casimiro de Abril também. Esse foi o maior crescimento, 23,87% em relação a 2010. O Sul Fluminense também cresceu pouco, né? Essa área daqui, de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Angra, Paraty, teve um crescimento de 1,4%. Então, a única região que realmente caiu foi a metropolitana, que comporta o maior número de pessoas, né, de habitantes. Aqui a distribuição por domicílios ocupados. A gente pode ver que todas as regiões tivemos acréscimo, né? Noroeste 17%, Norte Fluminense 27%, Centro 19%, Litorânea 43% a mais os domicílios ocupados em relação a 2010, Sul Fluminense também, e a região metropolitana, a área metropolitana também aumentou os domicílios ocupados em 15%, ok? No comparativo com o censo 2010, certo? Então, vamos lá, e fizemos divulgação também da população indígena, né? O Brasil ficou lá com 1.693.000, o Estado do Rio com 16.964, correspondendo a 1%, né, do Brasil. Né? Destaque aí para Paraty, Maricá, Angra dos Reis, tiveram o maior crescimento assim absoluto. Vai, Gabriel. Aqui uma imagem aérea da terra indígena de Paraty-Mirim, o nosso georreferenciamento, né? Nós estivemos lá fazendo o trabalho. Deixa eu passar, Gabriel. Aqui foi a divulgação da população quilombola, né? Foi uma novidade nesse censo. 2010 não tivemos. Então, o Rio ali corresponde a 1,5% da população quilombola, 20.000 quilombolas no Rio, aproximadamente. Destaque para Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Rio, Magé. Deixa eu passar, Gabriel. Aqui é uma visão também de uma área quilombola em Cabo Frio, nosso georreferenciamento, estivemos lá também realizando o trabalho. E, no mais, agradecer a todos aí. Desculpa aí a gente ter se alongado, certo? Obrigado aí. E nós estamos também, desculpa, Dudu, estamos à disposição, né, de todos, né, nosso e-mail, nosso telefone. Quem quiser alguma dúvida, a gente está aí à disposição para poder conversar. Ok? Obrigado, hein? Mais uma vez, reiterar aqui os agradecimentos e da rica apresentação do IBGE. Com certeza já está disponível para a gente e aqueles que desejarem, a gente vai poder estar compartilhando. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Satisfação poder estar aqui representando o IBGE, junto a vocês. Muito obrigado aí, pessoal. Bom dia de trabalho, uma boa semana. Bom, já estamos caminhando para o final. Só registrar mais algumas presenças. O senhor Miguel Fernandes, vice-presidente licenciado da ABES, Rio de Janeiro. Rômulo Spinelli, presidente do CRMV, Rio de Janeiro. A senhora Cleia Valéria, assessora de assuntos institucionais do gabinete do prefeito, Prefeitura Municipal de Mendes. A senhora Márcia Alonso, diretora geral da Faixa. Roberta Janine da Silva, consultora de assuntos institucionais do gabinete do prefeito da Prefeitura de Mendes. Renata Lebre Roveri, professora titular, Instituto de Economia da UFRJ. Obrigado pela presença. Bem, antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de informar a todos que as visitas guiadas do Palácio de Tiradentes estão de volta. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Alerj. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas.
Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, ao Departamento de Som, Cultura, Departamento Médico, a TV, a nossa querida TV Alerj, né? A limpeza, segurança, patrimônio, cerimonial, expediente de comunicação e os assessores dos gabinetes que aqui estiveram, em especial da minha assessoria, e a todos que compõem, os funcionários, junto com os estagiários que compõem o Fórum Permanente. Aproveito para convidá-los para a exposição dos 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Marinho, que será apresentada na galeria do edifício Lúcio Costa. Olha, é importante que vocês visitem, está na parte da galeria do nosso prédio novo, o Alerjão, né? Conhecido Alerjão, a partir de agora já está exposta lá, então todos e todas estão convidados a visitar. E antes de encerrar, eu pediria que todos os presentes aqui pudessem tomar a frente. É claro, aqueles que estão com diploma serão os que farão a comissão de frente. Nós estaremos descendo, a mesa diretor, a mesa aqui composta, descendo para fazermos aquela foto bonita em homenagem, em comemoração aos 20 anos do nosso Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro. Tenham todos uma boa tarde e, mais uma vez, aquele obrigado que só a tia Ju dá. Obrigado! E agradecer mais uma vez ao nosso presidente Rodrigo Bacelar pela oportunidade de me colocar à frente desse digníssimo fórum. Estamos descendo. Está encerrada a sessão.